Por que eu falo que esse é um curso que te ensina a faturar 70k? Eu já produzi milhares de projetos nesse valor de 70k, mas eu não fazia a menor ideia que esses projetos valiam esse valor. Eu fiz isso ao longo de 10 anos e como atendia muitas agências, eu acabava passando alguns dias sem dormir para conseguir cumprir os prazos. Milhares de projetos feitos para empresas de médio e grande porte, até que um dia uma dessas agências acabou me enviando o briefing. Junto com o briefing veio a proposta de investimento aprovada pelo cliente no valor de 70 mil reais. E quando eu olhei a proposta, eu percebi que não era nada além daquilo que eu já fazia todos os dias. Aquele tipo de projeto eu já tinha costume de entregar todos os dias. E foi nessa época que eu fiquei conhecido como Manda o Projeto pro Guido, que o cliente aprova, e a galera da agência, a maioria não fazia a menor ideia que era no Guido, mas eles sabiam que se esse projeto viesse para mim, ele seria aprovado de primeiro. Eu sabia fazer uma identidade visual premium que enchia os olhos dos clientes, mas eu nunca iria conseguir faturar aquele valor, porque naquela época eu só estudava design. Eu não sabia prospectar, não sabia fazer videoconferência, eu não sabia como fechar um projeto de 70k, mas eu sabia que eu tinha qualidade suficiente para conseguir faturar projetos naquele valor. Quando eu percebi isso, eu entendi que não adiantava, por mais que eu pudesse fazer mais de 1000 projetos novamente, nada iria mudar na minha vida. Eu percebi que tinha uma jornada, um método que eu precisaria seguir que ainda não existia. E que eu sabia que até o momento os donos das agências não queriam ensinar, mas eles queriam mão de obra barata, designers de qualidade que pudesse ajudar eles a faturarem 70 mil reais em um projeto de identidade visual. Eu passei anos da minha vida estudando empreendedorismo, negociação, prospectando dentro e fora do Brasil, até que chegou um dia que eu resolvi demitir as 10 agências que eu atendia e comecei a me posicionar como estúdio. E foi quando eu percebi que eu estava construindo um método, foi quando eu comecei a fechar com meu segundo, terceiro, quarto cliente, e os clientes internacionais não pararam mais de chegar. Eu ajudei sob contrato, propostas de investimentos internacionais, ferramentas de comunicação com tradução simultânea. Mesmo que eu tivesse uma reunião que o cliente falasse em árabe, eu conseguia sair com um contrato fechado de lá. Depois disso começaram a vir mais os clientes internacionais e eu comecei a ter uma carteira de clientes em 13 países. Quando os alunos chegam para mim e falam: Guido, eu fechei o meu primeiro projeto com um cliente gringo, eu realmente começo a me lembrar de todas as dificuldades que eu passei por não ter acesso ao método e eu fico muito feliz por essa transformação na vida dos meus alunos. Isso é o método do Dolazino Marcas, o método que gera 70k. E eu vou abrir as inscrições hoje, no link aqui embaixo, para ter acesso à pré-inscrição. Fala pessoal, beleza? Vocês estão conseguindo ver a gente aí? Consegue ouvir também? Beleza, pessoal? Vocês dão um ok, a gente começa, tá? Eu sempre pergunto. Boa noite aí para todo mundo. Beleza. Vamos lá. Todo mundo de boa? Estão conseguindo ouvir? Que a gente já começa. Só esperando o ok de vocês aí. Deve ter um delayzinho de uns 20 segundos. Tudo certo? Fechou. Pessoal, eu tenho certeza que você já conhece o Matheus Moura. A gente fala muito dele ali no perfil do Plagiados. A gente mostra alguns vídeos dele de depoimento também. É um dos alunos da comunidade que mais tem tido resultado ali na comunidade. A gente realmente tem um carinho especial pelo trabalho dele também. É um cara bem bacana. Está com a gente desde o começo, né? Ele entrou praticamente aqui na segunda turma, ali mais ou menos, hein, Matheus? Segunda ou terceira turma? Na segunda turma. Segunda turma, ele já entrou, já conseguiu participar da mentoria também. A gente fez uma mentoria bem legal para a gente falar sobre o mercado internacional, para a gente falar sobre os desafios que a profissão ela exige. A ideia da live de hoje é a gente falar um pouquinho sobre mercado internacional, falar um pouco sobre os desafios que o mercado internacional ele tem também. A gente estava até trocando uma ideia agora antes de começar a live para vocês sobre alguns desafios que a gente encontra. Né? A gente estava falando, trocando uma experiência aqui que aconteceu com a gente no começo e aconteceu com ele agora, que é sobre preparar um material para o cliente ali. Ele vai contar daqui a pouco essa história para a gente ter essa ideia também. Né? Antes da gente começar a live de fato, eu vou só responder uma pergunta que um rapaz fez aqui, o Ian fez, se vai ter uma segunda edição desse curso. Na verdade, esse curso, a gente informa que ele é um curso vitalício e esse curso ele vai estar sempre recebendo atualização. Tá? A gente lançou a primeira turma com 58 aulas, a gente está com 138 aulas, se eu não me engano agora. Agora, a gente encerrando o evento hoje, ele vai encerrar o evento hoje às 23h59, a partir dessa semana a gente já vai começar uma maratona de lives para conseguir adiantar o módulo de empreendedorismo para design. Então toda semana a gente vai ter uma live com um especialista em alguma área, contabilidade, finanças, parte de NPI, registro de marca, várias outras áreas. Toda semana a gente vai procurar trazer um especialista para complementar esse módulo.
Esse módulo ele vai ser gravado ao vivo para a comunidade, mas encerrando a live a gente vai levar ele para dentro da comunidade fechada. Então vai estar sempre recebendo algumas atualizações para a galera aí também. Beleza? O Matheus quiser se apresentar aí para a galera. A maioria da galera já deve conhecer ele, mas é sempre bom a gente conhecer um pouco mais. Prazer aí, queria agradecer também ao convite, né, do Guido aí, da comunidade Plagiado, está participando aqui da live, né. Eu queria muito já ter participado, né, mas fico feliz aí pelo convite, agradeço. Bom demais. Todo mundo também que está aqui presente, né. Tô vendo que tem uma galera lá do Instagram, né, que está aparecendo por aqui. Valeu a todo mundo que apareceu. E, cara, eu sou designer, né, gráfico já há mais ou menos 4 anos. Eu também segui um pouco de um caminho diferente, né, que muitos designers hoje em dia seguem, né? Eu fiz faculdade também, design gráfico, né? Inclusive terminei recentemente, agora no final do ano passado. E mais ou menos aí 2 anos eu abri o meu estúdio, né, que é o Moura Estúdio, né? Onde a gente é especializado em projetos de identidade visual. Eu também trabalho, né, com o segundo serviço, que seria serviço de rede social, entre outras coisas também, assim, mais particulares, né, que quando o cliente finaliza o processo de identidade visual, ele também gosta, né, de estar continuando a sua comunicação através das redes sociais, né, para estar trazendo clientes e tudo mais. Eu, hoje em dia, trabalho com alguns clientes lá do Japão, né, que nem você mencionou na live, a gente ainda está trabalhando junto em outros projetos. Tanto tenho 2 clientes lá do Japão, também tem um cliente lá que eu estou trabalhando no momento lá da Austrália, e teve um ano passado que eu atendi lá nos Estados Unidos, né? Legal. Tudo graças ao método, né? Valorizando marcas, né? Que trouxe muitos benefícios que, cara, eu nem imaginava que seria assim tão rápido, né? Pensei que ia demorar ainda um tempo para estar trazendo alguns clientes de fora do país, mas graças a Deus deu tudo certo aí, né? Apliquei o método direitinho e tudo funcionou conforme o curso ensina, né? Pô, bacana. Cara, a gente vai começar pelos desafios, né? A gente vai começar por aquele desafio que a gente estava conversando agora há pouco. Eu vou falar um pouquinho da experiência que eu tive com esse mesmo problema que você teve, eu também tive quando eu comecei a pegar de fora também. E só para a galera entender, eu sempre falo para o pessoal, a parte da prospecção, ela é a parte mais tranquila de fazer, até porque hoje tem ferramentas que automatizam isso daí, a gente faz a automação e deixa, né? O cliente que vem até a gente não precisa estar enviando e-mail. Porque eu lembro quando eu comecei, eu enviava uma média ali de 50 e-mails por dia. Eu fazia uma seleção de clientes e de agências para fechar parceria ali em 2013, e eu conseguia fechar, né? Cada 50 e-mails que eu enviava, um acabava respondendo, acabava fechando. E foi na época quando eu comecei a atender aquelas 10 agências que eu sempre falo. Eu sempre falo, pô, eu cheguei a atender 10 agências, o pessoal fala, cara, é impossível você conseguir entregar demanda para 10 agências. Cara, dá para entregar, fica uma porcaria, mas você entrega, cara. E foi isso que aconteceu, né? Você consegue fazer, só para vocês terem uma ideia, na época eu fazia site também, eu entregava 3 layouts de site por dia, né? Porque como eu entendia muita agência. Aí o cara fala, nossa, cara, aí vocês veem o nível da gente hoje e pensa que a gente entregava nesse nível, né? Cara, não era, tanto que esses projetos nem foram no portfólio, cara, uma porcaria. Eram 3 sites lixo, né? Identidade fazia, sei lá, fazia umas 10, 20 por mês, né? E como eram para agências, as agências que recebiam o valor, não era eu. Então, quando eu falava, pô, eu fechei 10 identidades, eu não recebia aquelas 10 identidades, era um salário que eu tinha. E aí eu fazia, entregava, ficava uma porcaria, mas eu entregava. Né? É completamente diferente da mentalidade que a gente vai tendo ao longo dos anos, que é em relação à maturidade. Né? E o que me surpreende muito é o tempo que o Matheus está nessa área, porque, pô, 4 anos, eu com 4 anos de design, se vocês olhassem o meu projeto, ninguém me contratava, cara. Então, assim, eu comecei a pegar uma maturidade com design ali com uns 8, 9, 10 anos, aí já estava legal. Até porque na época que eu comecei, não tinha nem YouTube. Né? Então, faz 18 anos, o YouTube tem 17 anos, mais ou menos. Então, quando eu comecei, não tinha tutorial, não tinha canal, não tinha curso, não tinha nada. Né? Os cursos que tinha eram aqueles da Microlins, naquelas empresas mais físicas que ensinam o básico, né? Como tirar o fundo de uma imagem que tem um vaso, como desenhar um vaso no CorelDRAW. Curso de informática, né? Curso básico do básico, sabe? Aqueles cursos que a gente pega a criança e leva pela mão, pô, vamos aprender informática, é ensino básico. Mas, então, assim, demorou muito tempo para mim conseguir chegar sozinho no mercado internacional. Eu comecei a atender o mercado internacional faz uns 5, 6 anos, que eu estava falando para o Matheus aqui.
E quando a gente começou a atender o mercado internacional, a gente começou a encontrar os desafios, né? Um dos desafios que a gente encontrou, a gente estava fechando com cliente da Índia e a gente estava fechando com clientes brasileiros, a gente já estava atendendo alguns clientes nos Estados Unidos, já tinha cliente na Austrália, alguns clientes de fora mais dessa área que são mais comuns, né? Pessoas brancas, com umas características mais comuns, né? Por exemplo, quando a gente fechou com esse cliente da Índia, lá a cultura é completamente diferente da cultura que a gente tem aqui. O pessoal já tem uma pele um pouquinho mais da cor da minha, o olho já é um pouquinho mais puxado, eles têm aquelas culturas lá, que é a cultura específica deles, que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Quando a gente preparou o material da identidade para enviar para esse cliente, ele falou, cara, essas imagens aí estão muito americanizadas, não representa ninguém aqui. E aí, eu me toquei da mancada que a gente tinha dado, porque a gente não tinha pesquisado a parte cultural. A gente tem até uma aula no Dolarizando Marcas falando só sobre cultura, né, sobre essa pegada cultural, sobre pesquisar sobre a cultura do nosso cliente. E quando a gente percebeu isso, falou, cara, mancada, cara. E a gente realmente é aprendizado. Eu peguei, vou colocar isso aqui no curso também. Então a gente tem uma aula só sobre a parte cultural, aspectos culturais. É o parte 1 que a gente tem lá. Quando a gente começar a atender clientes de lugares mais diferentes, a gente pode fazer um parte 2 e colocar lá. Então o Matheus ele enfrentou o mesmo problema quando ele começou a pegar também um cliente diferente do que ele atendia, né? Porque o curso, só para vocês terem uma ideia, ele está com mais de 60 horas de aula, é impossível a gente conseguir pegar tudo, então de vez em quando tem que ficar voltando lá, né? Eu estava até conversando com uma aluna hoje, que ela começou a estar fazendo uma proposta para um cliente internacional também. Ela falou, olha, eu acho que eu já vi essas aulas, mas eu vou ver de novo, porque tem tanta coisa lá que não tem como lembrar de tudo, cara. Então, geralmente, quando o pessoal vão fechar com o cliente internacional, eles voltam tudo de novo para ver o Dolarizando, porque tem muita coisa lá e não tem como pegar tudo de primeira, né? Essas coisas a gente pega mais na experiência, no campo de batalha, do que propriamente só vendo uma aula e tentando gravar aquilo ali para usar depois com algum cliente, né? Aí, se você quiser contar também um pouquinho dessa experiência que você passou aí com esses problemas parecidos com o nosso aí também. Ah, claro. Como eu estava comentando, né, contigo anteriormente da live, eu trabalho aqui no estúdio, né, com várias validações de etapas, né, durante o projeto. Né? Primeiro a gente trabalha o briefing, né, que é um formulário, mas como o briefing é algo assim, digamos, muito cru, né, ainda são várias informações, eu gosto de estar trazendo um painel conceitual para apresentar ao cliente, né, que é um painel conceitual similar ao que você apresenta lá no curso, né, que é o do Organizando as Ideias, né. E nesse painel conceitual eu mostro ao cliente o público-alvo dele, né, sendo que teve um porém, né, nesse cliente do Japão, que lá no público-alvo dele, eu coloquei algumas fotos, né, de pessoas americanizadas, pessoas brasileiras, pessoas negras, pessoas assim diferentes do contexto de pessoas que vivem lá no próprio Japão, né? E quando aconteceu isso que o cliente estava falando comigo, né, o cliente fez: "Ô Matheus, essas fotos que você me apresentou são só para estudos, né? Você não vai utilizar isso no projeto não." Aí foi aí que eu me toquei, né, que eu fiz, é o costume que eu tenho, né, de estar sempre trabalhando com brasileiros, e quando eu fui lá para o mercado internacional, eu esqueci dessa parte de estar estudando um pouco da cultura, né, do país. Aí eu tive que apresentar o painel conceitual novamente, né, para o cliente ver que realmente o contexto do projeto estava dentro do público-alvo dele, né, porque ele se assustou, né, ficou um pouco assim preocupado, né, porque ele está fazendo investimento alto e tudo mais. Aí eu tive que apresentar novamente todo esse contexto e estudar até algumas especificações de, por exemplo, tem fotos lá no Japão com alguns gestos, né, que você não pode estar utilizando, né? Tipo com a mão ou alguma coisa assim do tipo. Então, tem que ter muito cuidado quando você vai para o mercado internacional, para poder você não estar correndo o risco, né, de estar apresentando um projeto para o cliente e o cliente terminar colocando o projeto até na empresa dele, né, e não ser algo que realmente vai se comunicar com o público, que possa até ocorrer alguma divergência, né, de comunicação entre o público e a marca, né. Tipo, é algo que nem a gente comentou, né, que vai muito além, né, não é um projeto que é simples, né. O mercado internacional, por mais que hoje em dia a gente tenha algumas facilidades, né, o Google Ads, tem o Skype para estar se comunicando também com o cliente, o Google Tradutor, entre outras coisas, a gente tem essa facilidade de estar encontrando os clientes, né? A gente tem que ter muito cuidado porque o mercado internacional é muito diferente do mercado brasileiro e é muito mais exigente também
do que os Uhum. próprios brasileiros, né? Eu lembro Aham. que tiveram algumas reuniões também que eu fiz com o cliente, foram em torno de 3 ou 4, e fora a apresentação, né, do projeto. Uhum. E assim que eu terminava a reunião, o cliente já queria saber quando ia ser a próxima reunião, ou seja, tem que ter um cronograma, né, É. tudo certinho com as datas para poder a gente já estar seguindo passo a passo, porque o cliente gosta de ter um compromisso, né, gosta de colocar lá na agenda, para poder não correr nenhum risco de não conseguir estar se encontrando comigo, né? É um mercado Uhum. que é totalmente diferente do que a gente vê aqui no Brasil. É, eu sempre falo pro pessoal isso também. Eu falo, pessoal, o mercado lá fora ele é um pouco mais exigente. Porque o que acontece? As pessoas falam, poxa, mas aqui não tem cliente, cliente pequeno e lá também não tem. E eu falo o seguinte, falo, pessoal, você já atende um cliente pequeno aqui, você vai querer ir lá para fora atender outro cliente pequeno? Não, né? Você vai querer atender clientes um pouco maiores, né? É por isso que a gente vai para o mercado internacional, para começar a pegar clientes que paguem mais e a gente consiga lucrar mais. Então, quando a gente fala de mercado internacional, até dentro da comunidade eu falo como que a gente faz para encontrar os grandes clientes, né? Até passar uma prévia aqui, né? O Matheus já tem a manha também de Google Ads ali que a gente fala, mas dentro do curso a gente tem aulas dessa ferramenta de prospecção que ela é exclusiva para design. Então no YouTube você vai encontrar muitas aulas, mas não vai falar sobre as necessidades que um designer precisa. No YouTube você vai encontrar aulas, mas você não vai encontrar, por exemplo, como que você vai fazer para chegar nos grandes clientes para a identidade visual. Dentro do curso a gente ensina isso. A gente fala que precisa ser em lugares específicos, a gente precisa pesquisar quais são as principais cidades daquele país, seleciona as principais cidades, quais são os principais bairros onde tem as maiores empresas, as maiores indústrias, faz uma pesquisa centralizada, faz uma prospecção centralizada. Então, existem muitas formas de prospectar. Dentro da comunidade eu consigo mostrar exatamente como que faz, mas a parte de prospecção, eu sempre falo, é a parte mais fácil. Os desafios você vai encontrar depois que você fechar o projeto. Eu estava até auxiliando agora há pouco uma aluna que está fechando com um cliente de fora também, e ela me perguntou, poxa, Guido, eu estou fazendo a parte contratual, na parte contratual como que eu faço? Né? Eu peço a razão social, eu peço o CNPJ, e falo, olha, cada lugar ele tem uma especificação diferente. Eu não sei como é que é no Japão, né? O Matheus teve a experiência lá, mas, por exemplo, nos Estados Unidos a gente não pede CNPJ, né? A gente tem outra sigla para isso. Nos Estados Unidos não é INPI, que é para registro de marca, tem outra sigla para CPF, para RG, é outro tipo de sigla. Aqui no Brasil é comum a gente usar o que a gente usa, mas cada país trabalha de uma forma diferente, e se a gente não estiver preparado para esse tipo de situação, a gente acaba passando alguns perrengues na hora da negociação, que mesmo você usando alguma ferramenta de tradução, ele vai falar, por exemplo, para você, se eu te passar meu SSN, já serve? Aí você vai, pô, que diabo que é SSN, cara? E SSN basicamente é o RG e CPF nos Estados Unidos, mas se você fechar com um cliente da Austrália, e se você fechar com um cliente do Japão, como no caso do Matheus ali, como que você vai se virar com essas questões? Então, tem muitos pontos que a gente precisa levar em consideração depois da prospecção. Como que você vai fazer, por exemplo, a negociação dos seus projetos? Né? Você sabe como é que negocia? Tem uma galera grande que chega na comunidade, assim, zerado de negociação, e vem falar comigo, poxa, Guido, fechei um projeto com o cliente, mas eu estou com muito medo de fazer uma reunião com ele, o que é que eu faço? E a gente fala, olha, fiz um módulo só sobre negociação, já tem, eu não lembro se tem 10, 11 aulas lá. Você dá uma olhada Aquele nesse módulo. módulo é É, impressionante o que tem ali dentro. porque a Impressionante. gente, a gente pensa assim, poxa, negociar é só tu pega os itens com o cliente, tu pega a tua tabelinha, tu orça a tua tabelinha, envia para o cliente, e agora é só esperar ele aprovar e correr para o abraço, Os né? preços todos tabelados, né? Os preços tudo tabelado, aí o cara vai fechar com a Volkswagen, ele cobra R$ 300 para fazer o projeto. Então, R$ 300 para fazer aqui. Aí a Volkswagen fala, esse cara tá aí doido, vai me dar um golpe, vou pagar os 300, ele vai O desaparecer. cliente fica até com medo, né? De fechar Fica com com o medo. E eu falo pro pessoal, pessoal, às vezes a gente não fecha com um cliente grande porque a gente teve medo de cobrar. E aí você cobrou barato e não é que ele achou alguém que cobrou mais barato, é porque você cobrou tão barato que o cara desconfia. Se eu chegasse, por exemplo, agora pro Matheus e falar, pô, Matheus, eu consegui o iPhone 15 aqui, cara, R$ 300 na faixa, o Plus, com 300 GB de memória. Já ia pensar 2 vezes antes de comprar. Né? Eu falar, esse cara tá aí doido, eu vou bloquear logo ele aqui antes que ele mande mais um spam para mim, né? Então a pegada ela é completamente diferente. Deixa eu ter uma pergunta aqui. O Paty perguntou como funciona o contrato de serviço para cliente internacional. É muito diferente ou só sair traduzindo a maioria? Cara,
É o que a gente estava comentando agora aqui, né? É bem diferente. Tá? Contrato internacional é bem diferente. Inclusive, a gente vai começar a gravar as aulas de empreendedorismo para design ao vivo no YouTube. Para quem assistir ao vivo, vai ter acesso ao conteúdo. Depois encerrou a live, ela vai direto para a comunidade. Aí a galera vai poder revisar quando precisar. A gente vai ter uma aula de contrato para o mercado nacional e internacional. Né? Os alunos vão receber esse contrato, eu vou deixar disponível na aula lá dentro da plataforma. E mais eu vou passar só alguns tópicos que são importantes e os alunos vão ter acesso ao contrato na íntegra, né? Tanto em português, inglês e espanhol. Né? São 3 idiomas diferentes, são culturas diferentes, são siglas diferentes, são características diferentes. Então, o que você vai usar aqui para o Brasil é uma coisa, você vai usar para a Austrália é outra coisa, que você pode usar lá para o Japão pode ser outra coisa. Então, vai variar muito de cultura para cultura. E por isso que é muito importante a gente estar ligado nessa questão contratual também. Tá? Até eu estava passando para essa aluna agora mais cedo, que tem algumas ferramentas de tradução que elas até traduzem, mas elas desconfiguram completamente o documento. Então a gente precisa lá configurar o documento todo manual de novo, sendo que tem ferramentas hoje, que até eu passo dolarizando um tutorial bem completão sobre isso, em ferramentas de comunicação, se não me engano, parte 1, a gente fala lá no minuto 10, eu mostro 19, eu mostro como que faz exatamente para a gente fazer essa tradução. Então, existem vários desafios que o mercado internacional ele exige. Né, o exemplo que eu sempre falo, acho que até falo lá no Dolarizando Marcas, por exemplo, aqui aqui no Brasil, quem tem um Civic, por exemplo, é considerado um carro de status. Né? É um carro que é caro, é um carro que tem o símbolo de status. Nos Estados Unidos, um professor compra. É o carro de professor. O Ford Fusion, que aqui é uma facada, que já não estão fabricando mais, lá também é carro de professor. Quem ganha o salário básico já consegue comprar. Eu conto até a história de um rapaz que saiu do Brasil, ele trabalha como vendedor numa loja de roupa, e ele comprou um Mustang e ele paga 200 e poucos dólares de parcela no Mustang dele. E aqui no Brasil o Mustang está valendo quase 500 mil reais. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, quando eu casei, há quase uns 12 anos atrás, eu tinha comprado um carro zero, que era o Gol. Na época ele era uns 35 mil. Se a gente pegasse esse carro e levasse para os Estados Unidos, o pessoal não ia querer esse carro nem de graça. Porque o que acontece? Lá, né? Nem tem, cara. Porque o Civic ele sai daqui com soft touch. Quem sabe o que é soft touch? Que é nosso macio no painel, nas portas, tudo. Né? Eu tive o Civic por alguns anos, essa última geração que saiu. Aí ele é todo soft touch, o carro inteiro. Você olha o carro, parece realmente um carro de luxo no Brasil. Mas se você levar para os Estados Unidos, ele é só mais um. Ele é um carro popular lá, cara. Carro de luxo para eles lá é Lamborghini, é Ferrari, é aquele Porsche Cayenne, que para cá é quase 1 milhão, para lá você compra uns 30 mil dólares. Para eles, carro de luxo é aquilo. Então, a exigência do mercado internacional ela é completamente diferente do tipo de exigência que vem para cá. Tanto que quando os carros vêm de lá para cá, eles são meio que depenados. Né? Quem conhece um pouquinho de carro sabe. Eles tiram um monte de recurso do carro. Agora, quando o carro sai daqui para lá, eles têm que dar um upgrade gigantesco para poder chamar um pouquinho de atenção lá fora. Então, quando a gente fala de mercado internacional, as exigências são muito maiores do que as exigências de quando está aqui no Brasil. Né? Os clientes brasileiros, em geral, eles têm um pouquinho de noção da importância do que a gente faz, mas não tanta noção quanto o mercado lá fora. Né? Por exemplo, o cliente do Matheus que ele falou ali, quando ele apresentou o moodboard, o cara já estava preocupado. Então, por que ele estava preocupado? Pô, será que a mensagem vai chegar? Será que ele entendeu a mensagem que é para transmitir? Será que realmente esse projeto vai valer a pena para o investimento que eu estou fazendo? São os questionamentos que a galera lá fora faz. Mas se você faz isso aqui no Brasil, o cara está pensando no cartão de visita dele, se a impressão vai ficar legal, se o papel timbrado que ele vai precisar vai ser o suficiente para ele assinar as páginas. A galera não tem tanta noção, a não ser que você feche... A percepção de valor sobre o design, né, é diferente de um brasileiro aqui que está começando, entrando no mercado, e de uma pessoa que mora no exterior, né, que tipo, ela já sabe o que é design, ela já sabe o que é brand, ela já sabe o que é marca, ela já consegue conversar, né, assim, com o designer para poder fazer exigências para o projeto, né. É diferente daqui no Brasil, onde às vezes a gente tem que estar educando sobre a importância do design, sobre o que é uma marca, sobre o que é um logotipo, sobre o que é um editado visual, que não é a mesma coisa, né? É diferente do mercado internacional do mercado brasileiro, né? Em todos esses quesitos, né? Da percepção do que é e do valor que tem para a empresa.
É muito diferente, né? O pessoal lá fora, só para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, que também não estou velho, mas quando eu era criança, eu lembro que com R$ 1 a gente ia na padaria e comprava 10 pães, né? Com R$ 2,50 a gente comprava uma lata de leite ninho. Eu fui na padaria outro dia comprar pão, paguei quase R$ 6 e trouxe 8 pães de lá. Se fosse quando eu era criança, eu trazia uma sacola com quase 60 pães, cara. E só para vocês terem uma ideia, nessa época em que as coisas nem eram tão valorizadas, o Paul Rand, que é um designer que tenho certeza que a galera já deve conhecer, ele já cobrava $100 mil numa marca, cara. Então, imagina quanto esse cara não cobraria hoje. Então, assim, quando eu era criança, esse cara já cobrava esse valor, para vocês terem uma ideia de como é que é o mercado lá fora. Se ele já cobrava $100 mil em um projeto na época que eu era criança, ali há uns 20 e poucos anos atrás, 30 anos atrás, quanto ele não cobraria hoje? E se as pessoas pagavam esse valor naquela época, é porque elas entendiam o valor daquilo que estava sendo feito. Então, é por isso que a gente está falando, o mercado internacional ele é mais exigente porque ele é mais educado nesse sentido de entender o valor daquilo que a gente faz. E é por isso que é importante chegar no mercado lá fora, chegar preparado, para não passar alguns perrengues que eu já passei, o Matheus vai passar alguns perrengues, mesmo já tendo uma certa experiência, ainda vai passar algumas coisas que a gente aqui não viveu ainda, né? Cada mercado é um mercado, cada cultura é uma cultura. Inclusive, o pessoal pensa que cliente, por ser cliente internacional, não tem cliente mala, e tem, né? Cliente mala existe em qualquer lugar. Inclusive, a gente tinha fechado com um cliente internacional faz ano passado. A gente tem todas as etapas bem definidas de projeto. A gente tem a etapa que é a etapa de pagamento, né? Basicamente, a gente tem um pagamento depois que a gente segue para as etapas de briefing, criação de projeto, tudo. Então, a gente tem, se não me engano, 13 etapas que a gente define para o projeto. No nosso curso lá, a gente mostra também como que são algumas dessas etapas. E esse cliente ele já queria pular a etapa de pagamento para a etapa de apresentação, que é praticamente a última, né, cara? Pula briefing, pula tudo. Não, eu pensei que você já estava desenvolvendo o projeto. Eu falei, calma, a gente está elaborando o contrato, você passou os dados, a gente vai fazer o pagamento, depois a gente faz um briefing bem certinho do que precisa fazer e depois a gente executa o projeto. Não, mas se vocês não me apresentarem nada até sexta-feira, a gente cancela. Eu falei, então pode dar como cancelado, porque a gente não trabalha desse jeito. Cancelou o projeto, o cara ficou bem estressado, né? Um cliente da Turquia ficou bem estressado e falei, cara, não posso fazer nada, cara. Não é porque o cliente é de fora também que a gente vai ficar passando a mão, né, cara? Passando a mão na cabeça e deixar fazer o que quiser. Eu sempre falo para o pessoal que quando o cliente vem até a gente, é muito mais fácil a gente contornar a situação, ditar as regras, do que a gente ficar indo atrás. É por isso que faz muitos anos que a gente não envia nenhum e-mail, não faz nenhum tipo de prospecção um a um, a gente não faz absolutamente nada. Todos os clientes que chegam até a gente são clientes que vêm procurar a gente. E como são eles que vêm procurar a gente acaba tendo hoje o privilégio de conseguir escolher quem são os clientes que vão trabalhar com a gente. Tem alguns clientes que só pelo e-mail a gente já sabe, isso aqui vai dar problema. Né? Quando o cliente já chega no e-mail, já é querendo exigir algumas coisas. Né? Olha, estou com o prazo apertado, estou precisando desse projeto para daqui 2 dias, e eu preciso desse projeto, o projeto precisa ficar simplesmente incrível. Cara, o cliente internacional que já vem com, o valor que eu vou gastar é esse, eu quero isso, e pronto. Tipo, é o budget, né? Que eles chamam. O valor que eu tenho para o projeto é esse, $2 mil, e vai ser esse. Aí, tipo, não tem nenhuma negociação, não sei nem a necessidade do cliente, nem quem é a empresa, né? E ele já vem exigindo, né? É diferente. Então a gente tem que ter a manha, né? Teve até um cliente que a gente fechou agora recente, que ele falou o seguinte, eram 5 horas da tarde, ele falou, Guido, seguinte, cara, eu tô precisando de uma apresentação para hoje. Eu falei, cara, aí a gente vai ter que ver, se a gente for realmente fechar a parceria, só tem que ver aí, porque aqui também tem um monte de incêndio para apagar, aí tem incêndio para apagar, e se a gente não cuidar dessa questão de prazo, um dos 2 lugares vai pegar fogo e não vai ser aqui, cara. Então, assim, todo lugar tem incêndio para apagar, porque tem os projetos para entregar, tem os problemas para resolver. Mas entre os problemas dos outros e os meus problemas, eu vou resolver primeiro os meus, cara. Então, essa que é a pegada que a gente precisa entender. Vale a pena pegar esse tipo de cliente? Não vale a pena pegar esse tipo de cliente? Será que eu vou... porque é um cliente internacional, eu vou ganhar em dólar, eu vou fechar, eu tenho que fechar de qualquer jeito? Ou será que, sei lá, eu abro mão desse projeto e prefiro dormir bem, acordar bem e não ter estresse?
A gente pegou o projeto, só para vocês terem uma ideia, a gente teve um projeto que a gente ficou 1 ano no projeto. Pessoal, 1 ano no projeto, vocês não fazem ideia do que é o projeto. Assim, foi um projeto com valor bem agregado, mas a dor de cabeça também foi gigantesca, cara. Acabou a grana do pagamento e a gente ainda estava tendo dor de cabeça com o projeto. Então, aí você tem que ver. Vale a pena pegar? A gente tem que entender um pouquinho isso aí. Pessoal, deixa eu ver se o pessoal está perguntando aqui. Deixa eu ver o que o pessoal está perguntando aqui. Não. O pessoal do suporte tá respondendo aqui. Ó, a Geisa falando aqui, eu fiquei 7 meses no último projeto que fiz. Tem projetos que é fogo, cara. É fogo. E a gente precisa entender também. É uma dúvida que sempre surge também, é até um suporte que eu estava dando para uma aluna. Pô, Guido, eu cobro sempre em dólar, né? Aí tem que ver a moeda do cara, porque de repente se for Libra, eu estava vendo o valor da Libra tá quase R$8. Né? Eu não fazia ideia. A gente pesquisa, a gente tem que sempre estar acompanhando esse mercado de câmbio para entender, né? A gente sempre acha que é o dólar e o euro. Pô, vou cobrar em dólar ou euro. Mas, pô, se a gente sair para pesquisar agora, a moeda mais valiosa do mundo, pelo menos até o dia que eu vi, acho que foi semana passada ou essa semana, não lembro. A Libra estava valendo mais de R$7. Então, poxa, eu vou pesquisar quais são os países que trabalham com Libra. Eu vou pesquisar agora quais são as principais cidades, os principais estados desse país e as cidades mais ricas desse país também. Vou fazer uma prospecção só naquele lugar. Aí se configura todo o Google Ads lá, conforme eu mostro lá dentro da comunidade, faz uma centralização, né, de lugar onde você vai pesquisar, pega, coloca uns 100 conto ali, deixa rodando lá alguns dias, e pronto, cara, é só esperar o cliente chegar, que ele vai chegar, e vai ser muito mais tranquilo de conseguir fechar com esse tipo de cliente. Então, eu sempre falo, pessoal, para fechar com um cliente grande, tem que saber onde eles estão. Sabendo onde eles estão, faz a prospecção exatamente naquele lugar. Né? Inclusive, dentro da comunidade lá, eu separo eu cedo um arquivo de campanha de Google, de rede de display, né? Lá dentro do Dólares no Marcas. Eu cedo o arquivo aberto só para a galera alterar as informações lá. Isso ajuda demais também. A parte de rede de pesquisa, o Matheus vai estar entendendo, a galera pode estar voando um pouquinho, mas o Matheus sabe o que é. Né? Rede de pesquisa a galera encontra fácil, mas é só texto. Né? Converte bastante, mas não mostra tanto quanto rede de display, que é com imagem. Né? Inclusive, a gente está até para testar o rede de display, a gente não testou ainda pelo volume de projeto que a gente recebe. Eu até mostrei isso no evento passado, abri a caixa de e-mail para o pessoal dar uma olhada. Em 30 dias, a gente tinha recebido 24, 25 propostas de cliente que queria fechar com a gente, e não tem como atender todo mundo. Né? Hoje a gente consegue selecionar os clientes que a gente quer atender, pega os projetos mais diferentes. A gente nem publica todos os projetos que a gente faz, porque não tem como. Eu até falo, pessoal, a gente trabalha com outras frentes do design, também não é só identidade, e a gente prefere publicar alguns projetos que a gente consegue finalizar a apresentação. Tem alguns projetos que a gente faz, mas a apresentação falta finalizar algumas partes dela, porque o cliente ele já aprovou, mas geralmente a gente completa com alguma coisa, e aí acaba ficando engavetado aqui. A gente está com 8 projetos de identidade visual para atualizar no Behance, então tem coisa para caramba aí. Tem vários clientes internacionais para a gente atualizar lá, tem de Israel, tem da Índia, tem dos Estados Unidos também que a gente fechou, tem vários clientes que faltam atualizar lá, e tem muita coisa ainda, pessoal. Deixa eu só ver o que o pessoal do suporte está mandando aqui. Beleza. Ah, tá. Acho que agora que eu vi aqui. Vamos ver aqui. Eu falou o seguinte: estava procurando um conteúdo de brand design para cliente internacional faz meses e não encontrava nenhum brasileiro falando sobre. Aí vocês apareceram no YouTube. Parabéns pelo trabalho incrível. Cara, a ideia é o seguinte, né? Eu vou ser bem franco com vocês. A Dinamite Criativa, esse ano, ela fez 9 anos de mercado. Né? 9 anos. A gente está com clientes hoje em 13 países. Já faz alguns anos que a comunidade vem no meu direct, lá na Dinamite Criativa, fala, poxa, vocês podiam criar alguma coisa para ensinar a gente como que vocês fazem os projetos, como que você chega nos clientes internacionais e tal. E falar, poxa, o problema todo é tempo. Né? O Matheus também produz conteúdo, ele sabe, né? Quem vê só um post bonitinho no Instagram não imagina a quantidade de horas que a gente passa para fazer texto, para fazer peça, para configurar o post. Cara, agora imagina a aula. E atender cliente, né? Fazer tudo ao mesmo tempo. Não,
atender cliente, fazer a reunião, se preparar para a reunião, preparar o cronograma para a reunião e depois da reunião, né, executar o projeto, é muita coisa. Então, para fazer um post já leva praticamente um dia todo. Agora, imagina criar um curso com mais de 60 horas de aulas, que eu já tenho agora lá, 137 aulas gravadas. Né? A nossa meta são 200 aulas para a gente completar o curso, deixar ele completinho, então tem muita coisa. Ainda tem uns projetos de estúdio. Eu falava para o pessoal, poxa, seria bacana criar uma comunidade, mas o problema todo é tempo, né? A gente está sem tempo. E aí o que eu fiz? Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava no estúdio de dia, à noite eu criava o conteúdo e de madrugada eu gravava. Então, para vocês terem uma ideia, as aulas que tem na comunidade foram gravadas quase que 100% das aulas lá de madrugada, né? Ali da meia-noite até umas 4, 5 da manhã. Deitava para dormir, 8h30 estava acordado porque tinha as coisas do estúdio para resolver. Então, teve até um módulo Desconstruindo Marcas, que o Matheus já viu lá também, que ele até tinha comentado uma vez. Aquele módulo, eu estava brincando com um cachorrinho que a gente tem como bulldog francês, piratinha, que a gente tem aqui em casa. Estava brincando com ela, eu me abaixava, ela passava embaixo da perna, aí eu fazia de conta que ia dar um tapinha nela, ela corria, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Eu já estava cansado de ficar abaixado. Quando eu levantei com tudo, a minha costa travou. Cara, me deu uma crise de nervo ciático que eu nunca tinha tido na vida. Não conseguia ficar em pé, não conseguia ficar em posição nenhuma. Que a sensação que dava que minha coluna estava fazendo assim, cara, quebrando no meio. Aí eu falei, cara, eu tenho que gravar esse módulo no final de semana, porque eu prometi pro pessoal que eu ia liberar semana que vem. Eu gravei 14 aulas do módulo de Construindo Marcas de joelho, cara, que era a única posição que a minha coluna não doía tanto. Eu só compartilhava a tela e fazia, gravava, falava. 14 aulas gravando de joelho. Então, assim, a galera... umas aulas, né, até que a gente fez as mentorias, né, assim que terminava a mentoria, que era acho que umas 9h30, por aí da noite, já ainda ia gravar a aula, né? E gravar a aula. Até a madrugada gravando a aula. Até de manhã, cara, até de manhã. Às vezes, com a primeira mentoria que eu fiz com a primeira turma lá, eu até pedi desculpa, falar, pessoal, desculpa a cara aqui, mas, cara, a olheira tava grande, o meu olho escuro, cara. Muita coisa para fazer. Então, assim, a gente até conversou, vamos fazer a comunidade, mas isso daqui vai ser um parto, cara. Vai ser muito trabalhoso pelo tempo que a gente não tem, né? Eu tive que abrir mão de muitos finais de semana com meu filho, de curtir. O meu filho tem 6 anos, de passar um tempo com ele para conseguir fazer as aulas. A gente lançou com 58, está com 138 aulas, se não me engano, agora. A gente vai começar a maratona de gravação de aula para falar sobre empreendedorismo também, porque eu sempre falo para o pessoal, pessoal, entender de design, cara, é maravilhoso, né? Se vocês pesquisarem no YouTube, tem muito conteúdo a rodo sobre design. Muita coisa, de graça. É tudo de graça, sobre design, sobre grid, sobre logotipo, tem tudo, mas não tem ninguém falando de mercado internacional, sobre o marketing especializado para design. A gente nós somos uns profissionais, pelo menos a nossa área, parece que a gente é um pouco esquecido, né? Tem muito curso de tudo, mas nunca especializado para a nossa área. E a gente sabe que é tudo diferente, né? Por exemplo, a configuração que a gente usa no nosso Google Ads aqui, ela é completamente diferente de uma configuração que as outras empresas usam, porque as necessidades são diferentes. A gente precisa encontrar empresas que realmente estejam dispostas a querer fechar com a gente. Então, é muita coisa diferente que a gente precisa levar em consideração. Deixa eu ver aqui. Eu vejo muito isso, Guilherme, que você falou lá no Instagram. Muita gente vem falar comigo, né, que já sabe fazer design, já sabe apresentar, né, um projeto, mas sente muita dificuldade em trazer cliente, em se posicionar, em criar conteúdo, né, para o Instagram. Né, termina tendo essa questão de designer falar com designer, né? E esquece que o cliente final é um empreendedor, é uma pessoa que tem uma empresa, não é um designer, né? Por mais que você possa ser que tenha um infoproduto, alguma coisa assim, para designers, né? Mas muita gente se esquece de se comunicar, né? De mostrar que o seu trabalho realmente vai trazer benefícios para quem vai te contratar, né? E termina, tipo, criando conteúdo sobre paleta de cores, conteúdo sobre tipografia, né? Onde encontrar uma tipografia, onde encontrar cores. Né? E esquece de mostrar essa questão de como a sua marca vai se comunicar com o próprio cliente, né? E aprendi muito isso lá na comunidade e na mentoria também, que você mencionou. Né? Para poder estar trazendo essa questão do conteúdo.
A gente quer compartilhar o que a gente já sabe, né? Querendo ou não, a gente quer, poxa, aprendi tal coisa, que nem eu vi um post que você fez de tipografia lá agora mais cedo, que você estava mostrando sobre os personagens de Cobra Kai, né? Foi até uma série que eu assisti todas as temporadas ali, que eu sou um pouco nerd, É e muito é da minha... viciante aquilo ali. É, e a gente vê que tudo acaba em briga ali, né? O cara tá tomando um É, cafezinho, se o cara passar e esfriar o café, tem briga. E tudo aí, é briga aquilo ali. Aí então, tipo, eu tava vendo lá que cada personagem tem uma personalidade, cada personalidade tem uma tipografia, e assim é com as empresas, né? Às vezes a gente olha, de certa forma, a gente imagina, eu já vi gente perguntando qual é a tipografia que é mais legal para usar para logotipo. Eu falo, cara, depende da empresa, né, cara? Quem é o Você não vai. cliente? Por que vai Quem é, escolher ele? para quem que Arquétipo, ele, para quem que ele vai, personalidade. para quem que ele vai fazer esse projeto? Quem que ele vai comunicar? Eu dei um exemplo uma vez, por exemplo, um cara. Ele tem uma empresa e essa empresa é uma empresa que tem um estúdio de gravação. Esse estúdio está acostumado a gravar para pagodeiros, por exemplo. Aí já tem uma comunicação com o pagodeiro, as imagens que eles usam são de pandeiro, são de cavaquinho, então tem a comunicação toda ali. Aí o pai sai da empresa, o filho herda, só que o filho não curte muito pagode, ele prefere um sertanejo universitário. E aí ele vai e muda a comunicação da empresa toda para continuar chamando os pagodeiros, que é a audiência dele, só que não comunica com ninguém, né? É, Comunica com outro público. Então, sempre que a gente trabalha também essa pegada, a gente tem que saber para que a gente está comunicando. No nosso caso, como a gente é da área de design, a gente quer se comunicar com os designers, a gente quer falar com o designer, a gente quer compartilhar o que a gente sabe. Mas se a gente quiser realmente clientes que venham procurar a gente tem que mudar um pouquinho a comunicação. Dá para falar um pouco de design, para orientar, mas dá. sempre procurando falar com o empresário, né? Tem até uma aula na etapa de negociação onde eu falo sobre como os empresários pensam. A gente precisa entender como que o empresário pensa, porque quando a gente conhece a forma que ele pensa, é muito mais fácil da gente conseguir se comunicar com ele. Eu estava até tendo uma reunião com um cliente e ele pegou e falou assim, poxa, eu estou montando uma marca e essa marca que eu estou montando, a comunidade da minha área, né, da minha profissão, eles reclamam muito que tem muitas melhorias que dá para fazer nessa marca que é muito famosa. E aí eu estou criando esse produto para corrigir essas melhorias. Eu falei, cara, sabe quem que surgiu assim? Aí ele falou, quem? Ele falei, cara, Lamborghini. Não sei se vocês conhecem essa história. Conhece essa história, Matheus? Conheço. Conhece? O da Lamborghini. O cara chegou, viu uma Ferrari, tá fazendo muito barulho no motor, ele chegou e falou, cara, eu vou lá na Ferrari, vou falar com esse cara aqui. Foi lá, Ele pegou propôs, não foi uma melhoria, alguma coisa Foi, ele assim. falou, dá para Não melhorar o motor. quiseram aceitar, né? Falou, faz o seguinte, quando você tiver a tua marca de carro esportivo, você arruma, cara. Aí o que o cara foi lá? Ele foi lá e montou a Lamborghini. E aí tá aí até hoje. Revolucionando, criou a primeira marca esportiva SUV, que a Ferrari até hoje não tem, e aí tá revolucionando. E eu peguei e contei essa história para ele. Cara, ele ficou assim, impressionado. Ele falou, poxa, então quer dizer que pode dar certo, né? Falei, pode, vai dar, cara. Vai dar certo, sim. Aí ele falou, eu só tô com um pouquinho de medo na distribuição desse material, não sei como que eu vou fazer. Eu falei, conhece a história do dono da Cacau Show? Aí ele falou, não. Aí eu falei, olha, ele começou vendendo trufa, ninguém queria aceitar nas padarias, ele chegou e falou, cara, eu vou deixar minha trufa aqui, semana que vem eu pego, e saía correndo. Deixava a trufa na padaria. Quando ele voltava para pegar no final de semana, já tinham saído tudo, tinham vendido tudo. O cara falava, pô, traz mais que deu certo aqui. Ele começou a fechar parceria, comprou o fusquinha dele, já enchia o fusquinha de trufa, saía distribuindo nas padarias da cidade. Hoje ele vende mais do que a Suíça, que é uma das mais conhecidas do mundo por chocolate. A empresa dele vende mais que a Suíça, que tem essa fama. E o cara é multibilionário. Então, quando a gente conta essas histórias para os empresários, eles ficam, poxa, cara, que legal. Então quer dizer que meu negócio pode dar certo. Eu posso revolucionar como a Lamborghini fez. Eu posso começar do zero, como o cara da Cacau Show fez, e começa a ampliar a mentalidade dele. Porque quando você conhece a mentalidade do empreendedor, os sonhos, as aspirações dele, quando você está fazendo uma reunião, a probabilidade dele criar uma conexão com você é muito maior do que você simplesmente chegar para ele e falar quais são os itens que você vai querer. Tá, deixa eu só ver na minha tabela aqui, vai dar R$1.000, e aí eu vou fazer uma marca para sua empresa que tem filiais em 15 países. Vou criar toda a comunicação da tua empresa por R$1.000. Cara, ele não vai lembrar de você, se você não criar uma conexão. Isso tanto para clientes nacionais quanto clientes internacionais. Então a gente precisa entender,
eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui hoje é uma galera que já entende de design, nem que seja um pouco, já atendeu alguns clientes, sabe fazer uma apresentação legal, mas para você conseguir chegar num cliente internacional para cobrar 5, 6, 7, 10 mil dólares, 10 mil euros, 10 mil libras no projeto, você precisa entender mais do que design, senão você vai passar muito perrengue lá fora, vai passar um pouquinho de vergonha, que nem eu passei, que nem o Matheus passou pelo cliente dele também, acontece, né? Mas a gente tem a preparação que a gente vai fazer, né? Eu tenho certeza que se pecou nessa parte das imagens, assim como a gente também pecou, mas em todo o restante foi de boa, né, cara? Então, acontece. Agora, imagina, a pessoa ela vai para o mercado internacional sem saber absolutamente nada disso que a gente está conversando, aí ela vai e simplesmente consegue falhar em todos os aspectos da reunião, da negociação, do fechamento do contrato, da entrega do projeto, né? Porque não está acostumado com o mercado. Antes mesmo, Guido, de ir lá para o mercado internacional, né, e estar criando as campanhas, né, para fora do país, eu sentia muita dificuldade em estar me comunicando, né, através do meu portfólio. Né? Eu acho que você deve até ter percebido que assim que eu terminei o curso do Plagiados, eu comecei a reformular o meu próprio portfólio, porque eu não conseguia me comunicar com esses clientes, né, que trabalham nesse valor, né, de 5, 6, 7K no projeto, né, e eu precisei recomeçar, né, fiz um redesign da minha própria identidade visual, fiz outro redesign de outra marca, fiz mais um redesign lá para o meu próprio portfólio, para o meu terreno, né, tá pronto para receber o mercado internacional, né, porque é aí onde muita gente peca, né, pensa que é simplesmente, vou começar, vou fazer uma campanha, vou entrar no mercado internacional, vou atender todo mundo, mas esquece que o cliente ele precisa da tua base, né? Ver os projetos que tu já fez para poder saber se vai ou não te contratar, né? Porque é um investimento alto e ele só vai conseguir te contratar se ele tiver confiança nisso, né? Os projetos, por exemplo, do Matheus ali, até quem está falando aqui, ó, antes da gente comentar os projetos dele, será que é coincidência que todos que participaram da mentoria estão voando? O Matheus Moura, a Geisa, o Diego Mourão, Cirilão e muitos outros. Falei, cara, coincidência não é. Porque essa galera que participou da mentoria teve acesso a informações da fonte, né, cara? As dúvidas que a galera teve na hora ali, a gente foi respondendo, foi resolvendo. Então, a gente trocou muita ideia, tem muita gente elogiando a mentoria, perguntaram se vão ter outras. A mentoria é algo que dá muito trabalho para fazer, vocês não fazem ideia. Do conteúdo, muitos módulos saíram de dentro da mentoria como etapas da negociação. A gente conversou sobre negociação, eu falei, cara, eu vou documentar isso daqui, eu vou fazer um módulo só para falar sobre isso. Tem outros módulos que vão surgir de lá também, que eu já anotei, mas a gente não chegou a falar ainda para a comunidade, porque a gente quer finalizar o que tem. Mas para vocês terem uma ideia, o Matheus realmente ele teve um salto gigantesco no portfólio dele, ele começou a reformular todo o portfólio dele para comunicar com a galera lá fora. E uma coisa que eu acho muito legal nos trabalhos que ele publica lá, é que ele não publica trabalho com poucas sessões. Porque o que acontece? O cliente grande, ele quer saber quem tem capacidade de conseguir fazer a entrega do projeto deles. Aí ele vai, entra no portfólio do Matheus, aí tem a capa, que fala briefing, aí tem o moodboard, tem 2 mockups, aí muito obrigado, me siga no Instagram e me contrate, acabou. Né? Aí o cara vai falar, pô, esse daqui não tem capacidade nem de fazer a papelaria da empresa, eu vou ver se tem outro aqui. E quando a gente entra no portfólio do Matheus, a gente vê, pô, esse cara aqui está acostumado só com um projeto top grande, cara. E aí o cara começa a entrar e começa a ver, pô, esse cara aqui realmente tem a noção do que é atender uma empresa grande, o que é atender um cliente grande, entregar grandes projetos. Isso aqui é uma coisa que eu pecava muito quando eu comecei. Eu fazia umas 4, 5 sessões e entregava. E eu ficava, poxa, eu não consigo fechar com um cliente grande, o tempo inteiro cliente pequeno, pagar R$300, R$500, eu preciso chegar nos grandes clientes. E a minha ficha começou a mudar. Eu falei, poxa, como que seria se eu tivesse fechado com um cliente grande? Como que seria o tamanho do projeto? Como que eu iria desenvolver? E eu comecei a pensar nisso, eu comecei a fazer algumas coisas para mudar esse meu posicionamento. Eu falei, poxa, eu vou fazer de conta que esse cara que me contratou só para fazer um cartão de visita e uma assinatura de e-mail, vou fazer de conta que ele é um cliente grande, eu vou entregar um projeto completão. Vamos ver o que acontece. Eu comecei a fazer com os clientes e eu comecei a lucrar mais do que eu tinha cobrado. Por exemplo, se eu cobrava R$300,
eu já conseguia cobrar 800, conseguia cobrar R$1.000. Tipo, quando eu estava começando, era grana pra caramba. Né? Então, sair de R$300 para R$1.000 num projeto é triplicar, mais que triplicar o valor do projeto. Então, quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a fazer, poxa, eu vou começar a todo projeto que eu fechar, eu vou fazer de conta que eu estou fazendo para um cliente grande e que eu preciso impressionar. E foi isso que eu comecei a perceber. As coisas começaram a andar um pouco mais quando eu comecei a fazer isso, e os clientes internacionais começaram a chegar justamente depois que eu comecei a tomar essa posição ali em 2015, 2016, mais ou menos. Quando eu mudei esse posicionamento, os clientes internacionais começaram a chegar, porque eles começaram a olhar para o meu portfólio e começaram a ver, poxa, esse cara aqui tem condições de entregar. Para vocês terem uma ideia, em 2017, o Behance do estúdio ele tinha 25 mil visualizações. 2017. Depois que eu mudei o meu posicionamento, cara, o salto gigantesco, a gente vai bater 520 mil visualizações agora, ele está com 519 mil e pouquinho. Olha, só para vocês terem uma ideia, bateu 500 mil visualizações faz algumas semanas, já vai bater 20 mil visualizações a mais em 2, 3 semanas, sendo que eu levei, sei lá, uns 6 anos para conseguir isso no Behance. Isso tudo pela questão de posicionamento. Então, vou até pedir daqui a pouco para o Matheus compartilhar a tela, mostrar um pouquinho dos últimos projetos que ele fez lá, para quem não está ligando o nome da pessoa ali, já ter uma noção. Né? Os projetos dele no Behance estão arrebentando, daqui a pouco esse cara está voando ali dentro. Eu sempre falo, depois que o primeiro cliente internacional chega, para chegar o restante é rápido, cara. Muito rápido. Porque você começa a publicar projetos em outras línguas lá, o pessoal, pô, eu gostei do trabalho desse cara aqui. Acho que ele consegue entregar um projeto em inglês ali para mim, em japonês. Até esse último que você fez, que eu tinha visto, tá em japonês algumas partes. Eu falei, isso aí manja. Tem umas partes em japonês. Tive que traduzir e consultar o professor, né, também, para poder ver se está tudo certinho. Para poder estar trazendo símbolos lá, que é totalmente diferente, né? Cara, nem que a gente queira, né, cara? Nem que a gente queira pegar aqueles idiomas japoneses ali. Eu fui na confiança, né? O professor falou, isso aqui. Eu fui lá e conferi, né? Então, porque eu não tenho como saber, né? Qualquer coisa, eu passo o teu contato, ele xinga tu, não xinga eu, né, cara? Que nem a gente estava comentando, né? A questão cultural, a gente sempre fala, tem muitos gestos lá fora que se você fizer errado, cara, pode soar como ofensivo. Né? Na Austrália eu tinha comentado, eu espero que não tenha ninguém da Austrália aqui na live, mas se você fizer esse gesto aqui na Austrália, é como se você estivesse mostrando o dedo do meio, cara. Se você fizer esse gesto aqui, se eu não me engano, no Paquistão, no Iraque esse gesto aqui também é igual ao dedo do meio. Então você chegar para alguém do Iraque lá, chega para as Forças Armadas do Iraque, vai falar, aí pessoal, beleza? Cara, você vai ser fuzilado lá no meio da rua, cara. Faz uma peça conceitual lá, toda bonita e tal, um modelo de fundo assim, né? De fundo, assim, olha, a cultura aqui é bacana, hein, cara? Então a gente precisa entender, né? A cultura é diferente, pesquisar a cultura, pesquisar os aspectos culturais. Tem até a Suíça, se eu não me engano, o pessoal eles não andam descalço nas casas, eles andam de meia. Tem um país também que eu tinha comentado até no Dolarizando, que no inverno não é a galera dentro da casa na lareira, é fora da casa, brincando com a neve, correndo na neve. São culturas diferentes. Então você vai fechar um projeto para a Suíça, por exemplo, não lembro se é lá exatamente, mas vamos supor que lá seja frio pra caramba, algum período do ano que neve lá, e aí o cara vai fazer peça conceitual para o período de inverno, ele coloca o cara fazendo assim na lareira, né, esquentando a mão. Já está errado, porque o pessoal lá eles curtem a vida fora de casa. Então, se a gente não estudar os aspectos culturais de cada cliente que a gente for atender, a gente vai passar alguns perrengues e vai precisar refazer algumas coisas. E quando a gente entende como que funciona o mercado internacional, para atender no mercado internacional, a gente entende todos esses aspectos, a gente consegue criar uma ligação e um elo muito grande com o nosso cliente e ele vai começar a entender, poxa, esse cara pesquisou, né? Esse cara não é daqui, mas ele entende um pouco da nossa cultura. Acho que eu vou seguir na conversa com ele, porque o outro cara que eu fui conversar só perguntou os itens e perguntou o prazo, não falou mais nada. Então esse cara aqui está mais preparado que o outro cara ali. E tem muito esse ponto, né, da gente se preparar para tudo que a gente faz. Você consegue compartilhar aí, Matheus, a tela? Aparece algum botão para você no share ali embaixo, alguma coisa assim? Consigo. Deixa eu só abrir o vídeo. Beleza. Aqui o pessoal elogiando o Matheus aqui, ó. O Matheus é um exemplo de profissional, acompanham ele e realmente o salto dele foi incrível, muito referência. O cara já deixou de procurar, Hein? O slogan do plagiado, o que é, Matheus? Deixa de procurar o quê? Deixa de procurar seguir referência. O Matheus já tá no nível do slogan ali, cara. Já tá sendo referência pra galera. Bom demais.
Deixa eu ver aqui. Outro Matheus, teu xará, falou assim: Matheus é fera demais, acompanha o trabalho dele. Há alguns meses a metodologia dele tá absurda. Valeu, Cara, valeu. bom demais. Só tá cheio de fã do Matheus aqui na live, cara. Tá aparecendo aí a tela? Ah, apareceu. Vou adicionar aqui pra gente acompanhar junto. Deixa eu só colocar do lado aqui. Acho que você tinha que escolher uma tela ali, né? Apareceu alguma opção de escolher tela ou a tua tela de aquela gigantona, assim, grandona? A minha tela é aquela grandona. Ah, então é isso. Aí tá aparecendo duas ali. Mas se quiser só diminuir um pouquinho essa da esquerda, aí dá pra abrir a aba da outra grandona lá. Agora dá pra ver melhor? Aí tá melhor. Aí deu de boa. Aí dá pra ver um pouquinho do pessoal lá também. Acho que esse foi o último projeto que você fez ali, que é o. Você fez 2 projetos pro Japão, não foi? Esse último e o antepenúltimo ali, né? Foram 2 projetos pro Japão. Esse aqui da E, Innover. cara, esse projeto aí, ele tem cara de projeto japonês, cara. Então, assim, mesmo você sendo brasileiro, não tendo convivido com a cultura lá, o projeto, olhando assim, realmente parece que foi feito por um japonês, porque tanto a parte de tipografia, as informações, as imagens, ficou com uma pegada muito top, assim, cara. Se Foi quiser explicar um pouquinho esse projeto aí. esse projeto eu tive que ter muito cuidado porque foi um redesign da marca que já existia, né? Que era, Uhum, acho que tem até aqui embaixo, a marca antiga e a marca nova, né? Então, o uhum, cliente, quando ele veio falar comigo, ele queria manter, né, as características da marca antiga na marca nova, uhum. né? Ele até Sim, falou, eu queria até utilizar o próprio símbolo, eu queria que educar ele, né, mostrar que realmente uhum. vai precisar, esse aqui Precisava, né? é a marca Nossa, antiga, né? Que não tinha, cara. precisava de uma marca nova para estar se comunicando com o público. E ela tinha muita dificuldade de estar criando, né, outras peças Uhum. com essa marca, né? Porque só tem essa É. cor e era só isso que ela tinha, né? Agora imagina isso aí num site, né, cara? Pequenininho no canto, não dá nem para ler, né? Porque ele já está Exatamente. dentro de uma forma muito grande o texto, né, cara? E aí imagina o tamanho que isso tem que ficar no site para ter legibilidade, né? E como ela também utiliza essa marca em várias etiquetas, um ponto de contato assim bem pequenininho, né? Ela tinha muita Uhum. dificuldade em conseguir que ficasse legível, né? Aí Então é foi preciso, possível. além desse logotipo nessa versão lateral, fazer vários outros badges, né? Que a gente chama, Uhum. que são aqueles emblemas, né? Acho que tem aqui embaixo. Aham. São vários emblemas para utilizar cada um em um ponto de contato diferente da marca. Tem um que é para o site, tem um que é para etiqueta, tem um que é para outra etiqueta, né, que é um tamanhozinho menor, né, para o cliente. Então, eu tive que adaptar tudo isso, né, da marca para poder estar sendo utilizada com mais facilidade, né. Sim. Cara, ficou muito legal. Foi feito pelo Matheus na versão japonês, né, Matheus? Foi, o Matheus japonês que fez isso. Matheus japonês. Bem legal, cara. Você E faz o cliente motion também ou gostou. você tem algum parceiro que faz para você? Não, isso aqui eu faço até no próprio Photoshop, viu? Ah, tá, o GIF ali, né? É uns gifzinhos que ajudam, Legal. né, a estar se comunicando assim de uma melhor forma. Aham. E às vezes você fica na dúvida, poxa, esses 3 mockups ficaram legais aqui, vou publicar os 3, aí faz o GIF, né? Até quando ele ficar muito repetitivo, né, aí o cara É. termina colocando. Uhum. Essa O que embalagem. a etiqueta, a embalagem. Eu gostei muito, o que o cliente gostou muito, né, que ele viu, foi mostrar um pouco do processo também, né, que mostrei Sim, ele como foi feito o grid de instrução, a margem de segurança de cada etiqueta, de cada item, né. O sim. cliente, quando viu isso aqui, ficou impressionado, né. Cara, é outra pegada, né? Porque geralmente o pessoal, quando vê pronto, pensa que é super fácil de fazer, né? Tem uma aba ali no Photoshop, criar a embalagem, clicou, E apareceu, envia para o cliente, acabou. esse, esses mockups aqui mesmo, a maioria das embalagens, nenhum deles é um PSD editável. Foi eu mesmo que criei Uhum. os próprios mockups, né? Tem uma aula lá na comunidade que ajuda Aham. também a criação de mockups. E eu tive que estar Sim. utilizando, criando um por um, para poder trazer um pouco mais o universo do cliente para a marca. Né? Uhum. É que tem alguns projetos que os produtos são muito específicos, né, cara? E aí E, é um pouquinho complicado de conseguir achar algo muito próximo.
Às vezes o cliente já tem fotos do produto, às vezes já tem até uma imagem na embalagem, a gente precisa remover a imagem, recriar as sombras, recriar as texturas, fazer um mockup em cima. É bem trabalhoso, mas o resultado ele sempre compensa, cara. E esse é um dos desafios também, né, cara, de fechar projeto para fora, principalmente, por exemplo, com um país que nem o Japão, que deve vender produtos que não tem aqui. E aí, imagina achar mockups lá, né, de produtos deles em sites que nem o Mockup Cloud, por exemplo, que é difícil, Uma cara. das coisas mais difíceis de encontrar para esses projetos, principalmente do Japão, foi fotografias de japoneses, né? É. Utilizando o produto, utilizando a marca, né? É muito difícil de Aham. encontrar também. E não é só fotografia, tem que estar em alta também, né, cara? Isso. Ainda tem isso. Porque se não tiver em alta, aí já era. E outro exemplo também, Guido, que você comentou, sobre a gente estar entregando além do que é contratado, foi esse projeto que eu fiz, o primeiro para o Japão também, né? O Aham. projeto, o cliente contratou somente a identidade visual e o manual de marca. Ele não Uhum. contratou material de papelaria, ele não contratou camisetas, entre outros itens, Aham. mas mesmo assim eu decidi estar criando para poder mostrar todo o conceito da marca para o cliente ver como realmente ele funciona. Aham. Para entender, né, cara? Porque às vezes o cliente ele não tem noção, né? Ele imagina, poxa, eu vou precisar só de um cartão de visita e do manual para quando eu precisar fazer aqui. E aí quando ele vê o projeto funcionando na prática, ele fala, poxa, realmente eu vou precisar de tudo isso porque só o que eu pedi não vai comunicar do jeito que eu queria, né? Exatamente. E meio Esse que eu projeto aí também preparei ficou bem o legal. projeto também, né, ó, com todas essas aplicações, para o próximo cliente, né? Uhum. Esse projeto aí também ficou bem criativo, cara. Uma pegada realmente bem para fora mesmo. Bacana. Agora essas imagens aí deve ter dado um trabalhinho para achar, né, cara? Deu muito trabalho para achar. Porque, Foi cara, pesquisa, semana a semana de pesquisa. para ter uma ideia, eu tô em banco de imagens todo dia por causa dos projetos, né? Esses modelos aí nenhum eu tinha visto. Então, faço uma ideia do trabalho que você teve para conseguir achar, né? Aí tem uns fotógrafos que são específicos lá do Japão, né? Dependendo do banco de imagens, tem alguns que são Uhum. específicos. Só dá para você encontrar somente fotos de pessoas japonesas, somente No fotos de repertório pessoas. deles, né? Pô, legal. Inclusive, é uma dica legal também para passar para o pessoal em relação a isso, né? Sempre que a gente vai fazer um projeto de identidade visual, eu gosto muito de focar na questão do volume da imagem. Às vezes a iluminação numa imagem é de um jeito, de outra imagem de outro jeito, e aí se a gente pega imagens de muitos fotógrafos diferentes, a gente acaba Exato. perdendo um pouco essa referência. E é isso que você falou agora é bem interessante para falar para o pessoal, porque tipo, você achou um fotógrafo que tem esse tipo de foto, desse tipo de cultura, e focou nesse fotógrafo e usou as imagens desse fotógrafo. Então acabou que o projeto inteiro, a sensação que dá é que foi contratado um fotógrafo para esse projeto específico, porque a iluminação que a gente olha realmente é uma iluminação que parece que foi tirada pela mesma pessoa, né? Meio que você vai criando um padrão, né, também da É, fotografia. isso. O projeto ficou bem completão também, cara. Impossível uma empresa chegar e não conseguir ver potencial. Eu falei, pô, esse cara consegue entregar projeto para grande empresa, cara. Teve Muito outros legal mesmo. projetos também que eu tive que reformular, né, que nem eu comentei anteriormente, para poder estar recebendo, né, dos clientes, foi a minha própria identidade visual, eu tive que Uhum, reformular, né, para poder estar me comunicando com os clientes. Tive que preparar o portfólio novamente, né, para poder estar trazendo aham, esses novos clientes. sim. É bem isso, cara, é bem isso. A galera tem que só realmente ter essa ideia de que mercado internacional é um mercado que a gente consegue sim chegar de forma bem tranquila, mas a gente precisa estar preparado, né? Um exemplo que eu vou até dar, você acompanha MMA, Matheus? Não, não acompanho muito, não. Não, mas você tem uma noção de que um cara que não sabe lutar boxe não pode disputar Ah, isso um eu profissional, sei. né? O Whindersson Nunes e o Popó é um caso ali, né? Ah, sim, Quem, vi isso. Eu quem viu? acompanhei. Então, o que acontece? O cara que está começando é o Whindersson Nunes e o mercado internacional é o Popó, cara. Então, para quem viu a luta lá, sabe como é que é. Se a gente não tiver preparado, cara, a gente Se vai não estiver no acabar mesmo nível, você é, não vai conseguir. Não, não tem não como. consegue. É.
esse projeto aí também, cara, daqui a pouco ele vai receber um selo ali de design gráfico, você só nota aí É que a vai meta para chegar. esse ano, né? Vamos ver se vai É, chegar. bora ver. A gente começou a preparar o Behance para isso também, que a gente não ligava muito, a gente subia os projetos de qualquer jeito, não configurava tag, não configurava nada, só subia e deixava lá. Isso. Desde Hoje a que eu gente tive já... também a aula na mentoria, né? Também teve, né? Aham, Sobre isso, né? A aham. mentoria teve muita coisa, né? É, Sobre o teve de tudo, Behance né, cara? também, ajustei Aham, tag, ajustei títulos, descrição do aham, projeto, coloco em inglês, em português, tem muita coisa, né? aham. Que a gente É, vai muita colocando no coisa. projeto que facilita ele ser encontrado, né? Por outras pessoas Aham, no Behance. é. Mas depois que... Eu sempre falo pro pessoal, depois que chegar o primeiro selo, o resto eu vim fácil. Até porque, que nem você tinha falado, né? Você já tá preparando o portfólio para isso, né? Pra galera chegar e entender que a pegada é diferente. Esse projeto ficou bem legal, cara. Pô, se eu Esses visse essa embalagem mockups de... aqui também foi tudo eu que criei, não tem na internet, não tem como fazer. Eu, cara, imagino, que eu nunca tinha visto também. Quando eu vejo um mockup que eu nunca tinha visto em projetos, você fala, isso aqui foi feito foi autoral, cara, porque isso aqui não tem, não. Pô, quase 20 anos na área, pesquisando sobre tudo, né? Imagem, mockup, tudo. Quando eu olho o mockup, eu olho a imagem, já sei de que banco que veio e qual plataforma que o cara baixou aquele mockup ali, de tanto que a gente pesquisa, cara. E esses E aí, é que você tinha do falado aí. mesmo jeito que a gente vê, o cliente também vê, né? Ele começa a É. ver projetos repetidos e um designer utilizou somente aquele mockup. Aí vê outro Aham, projeto similar com o mesmo mockup. E por aí vai, né? aham. Repetindo, repetindo. Então, É, quanto mais autoral o projeto for, né? Mais você trazer um melhor. pouco das suas características, Aham. melhor para o cliente, melhor para você também ser identificado como autoral, né? Aham. É, eu já vi até portfólios ali no Behance de projetos que o designer ele usa a mesma apresentação para os mesmos projetos. Eu tinha visto, eu acho que uns 3, 4 projetos consecutivos com exatamente a mesma sequência de mockups, a mesma apresentação, tudo igual, só muda a identidade. Eu falei, cara, o cara não teve trabalho nem de criar algo exclusivo para aquele cliente, né? E a galera percebe isso, percebe? Então, por isso que a gente precisa... O cliente, eu sempre falo, os clientes eles procuram a gente pela exclusividade, porque se eles quisessem mais do mesmo, eles Exato. escolhiam qualquer pessoa, né, cara? O primeiro que aparecesse e cobrasse, ele fechava, não procurava tanto a exclusividade em si. Deixa eu ver se eu separei mais alguma pauta pra gente hoje. Também ver se o pessoal tá perguntando alguma coisa aqui. Quem fez uma pergunta para o Matheus aqui. Quando você percebeu que precisaria fazer esse posicionamento, o que mudou depois disso? Clientes melhores vieram? Deixa o Matheus responder aí. Bom, eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo ter clientes, né? Antes de conhecer a comunidade do Plagiados, eu estava passando por uma fase onde eu tinha acabado de aumentar os meus preços, né, no mercado. Comecei a sair dali, né, daquela questão de R$ 1.500, que são projetos assim, mais básicos, né, e comecei a Sim. oferecer outras coisas com outros pacotes e meu preço, consequentemente, aumentou, né. E Uhum. aí eu comecei a perceber que alguns clientes queriam ver meu portfólio, mas ao mesmo tempo eles, tu pode apresentar outro projeto, mesmo que eles não sentiam a segurança, né, de estar vendo meu Uhum. próprio portfólio com os trabalhos que já tinham lá, né? Uhum. E a partir disso eu comecei a ver a necessidade de reformular os projetos que já estavam lá para poder conseguir me adaptar a esses clientes, né, que pagam mais caro pelos projetos. Foi a partir daí Uhum. que eu vi que esse projeto não está se comunicando, né? Eu comecei, depois do curso, eu comecei a ter outro olhar, né, sobre os Uhum. projetos, sobre os erros também, sobre como melhorar muita coisa, né? E a partir disso eu comecei a trocar as próprias marcas, né? Utilizei o logotipo e criei uma nova identidade visual para alguns projetos em específico, já para atrair outros clientes. Uhum. Cara, tem que ser, né? O posicionamento, eu sempre falo pro pessoal, né? Isso, A gente precisa estar sempre se posicionando melhor. O posicionamento que o Matheus teve ano passado foi esse ano que ele vai ter, vai ser melhor do que ele teve ano passado, ano que vem ele vai ter um posicionamento melhor do que teve esse ano. Assim acontece com a maturidade que a gente vai tendo ao longo dos anos. Por exemplo, o tipo de projeto que a gente fazia ano passado, vocês vão começar a perceber uma diferença gigantesca nos projetos que a gente vai começar a fazer em 2022, começar por essa live que a gente fez agora, terça-feira passada. O nível de projeto que a gente vai fazer vai ser daquele ali para frente. O nível de projeto que o Matheus teve ano passado, para esse ano vai ser melhor do que o ano passado.
Assim a gente vai amadurecendo a ideia e vai começando a entender, pô, o mercado ele está evoluindo e eu tenho que ir junto, porque senão eu vou ficar para trás. Eu conheço, quando eu trabalhava, logo que eu cheguei aqui no Sul, trabalhava em Lages, tinha um cara que trabalhava comigo lá, ele tinha 13, 15 anos de profissão. Você olhava o trabalho do cara, era o mesmo trabalho que ele tinha desde quando ele começou, praticamente, porque ele simplesmente estagnou. Ele achava que a posição que ele estava ali como designer estava boa já, o que eu já sei está ótimo, está maravilhoso, não precisa evoluir mais. Você olhava o portfólio dele, a sensação que dava é que ele só trocava as fotos, porque Não. as identidades eram muito iguais, assim, não tinham aquele repertório de variedade, que nem vocês viram agora no projeto do Matheus. Fez 2 projetos para o Japão, e não é porque ele fez para o Japão que tinha que ter pessoas do olhinho puxado que os projetos ficaram iguais. Os projetos ficaram completamente diferentes, mas a gente olhando, a gente percebe, pô, isso aqui foi um projeto que foi feito para o Japão. Tem a pegada do Japão, como disse a própria Wendy aqui, parece que foi feito lá no Japão mesmo. Ela colocou aqui, estava vendo aqui os comentários, top demais, parece que foi feito no Japão. Então isso quer dizer o quê? Que o cara estudou a cultura deles lá, ele se preocupou em fazer algo exclusivo para aquele tipo de cliente em específico. Então, sempre que a gente for desenvolver um projeto, é importante a gente ter isso em mente para a gente comunicar da forma que a gente precisa comunicar os projetos, né? Ter essa preocupação. Para quem é o projeto? Quem que vai receber essa informação? Tá? Só responder uma pergunta do Ian aqui. Estava lendo turma, falei responder uma turma. Guido, terá outra turma em 2022? Eu gostaria muito de me inscrever hoje, mas descobri literalmente que hoje o curso estou em condições financeiras para ser a primeira turma agora. A gente vai fazer mais algumas turmas em 2022. Né? Eu preciso só ver com o pessoal do suporte lá para ver como está programado. Eu sempre falo para o pessoal que eu estou à frente das câmeras aqui, mas eu não sou eu que faço o planejamento, que não tem como fazer tudo. A gente tem uma equipe hoje de 6 pessoas que estão cuidando de toda essa parte de suporte, da parte de conteúdo, me ajudando no conteúdo das lives que a gente faz também. Eu não tenho todas as informações, mas eu vou informar com o pessoal do suporte ali, a gente vai estar informando pelo Instagram, mas vai ter algumas turmas aí em 2022. É lógico, eu sempre falo para a galera que quanto mais cedo entrar, mais resultado vai ter. Então, por exemplo, o Matheus entrou na segunda turma, o cara já está voando aí. Se ele tivesse deixado para entrar agora, ele ia começar a voar a partir de algumas semanas, de alguns meses. Então, quanto mais cedo a galera entra, mais cedo a galera colhe os frutos também. A gente tem muito conteúdo para trazer para a comunidade ainda e vai ser muito bacana, tá? Deixa eu só ver. Eu já falei sobre isso daqui. Siga o método antes de começar lá fora. Pessoal que tinha comentado, né? A gente, mesmo que a gente já tenha uma noção de design, a gente já tenha uma noção de identidade, uma noção de apresentação, se a gente quiser chegar no mercado internacional do jeito que a gente está sem experiência, vai ser muito problemático, porque a gente pode se queimar com empresas que poderiam virar grandes parceiros nossos. Então, por exemplo, vamos supor que o Matheus não tivesse o nível que ele tem hoje de apresentação, de entender essa questão de processo, e ele tivesse fechado com esse cliente no Japão. E aí fosse uma empresa, sei lá, gigantesca, que tem multinacionais, sei lá, tem filiais em vários lugares do mundo, e aí ele chega sem experiência nenhuma para essa empresa e se queima. E aí depois ele começa a perceber, poxa, se eu tivesse me atentado a isso, eu teria fechado com um grande parceiro. Então ele já fechou 2 projetos no Japão, e não foi porque ele fez de qualquer jeito, foi porque ele fez com excelência o projeto, passou segurança, e ele vai continuar fechando projetos lá fora, porque as empresas vão começar a perceber que ele tem capacidade de entregar um projeto desse. Então, por isso que a gente sempre fala, a gente precisa conhecer o método da forma correta, seguir o método da forma correta. Esse método que eu falo para a galera não quer dizer que seja o único meio, mas foi o meio que eu encontrei depois de mais de 10 anos trabalhando na área, que eu consegui encontrar esse caminho. E eu falei, essa é a forma que eu trabalho, eu vou documentar tudo isso, eu vou colocar dentro da comunidade, dentro do curso para a comunidade ter acesso. Então, se vocês quiserem tentar sozinhos, vocês vão conseguir, só que, sei lá, daqui quantos anos vocês vão conseguir chegar onde a gente está conseguindo chegar. Né? Por exemplo, se eu tivesse tido... Né? É um processo, né? Eu falo, pessoal, a gente chama de jornada da identidade, porque realmente é uma jornada. Né? Você tem um começo, você tem um meio, você tem um fim. Né? O fim não quer dizer que acabou, o fim quer dizer que você chegou onde você queria chegar, e dali para frente, aí você pode fazer sua própria jornada. Mas todo o processo que eu passo para a comunidade é um processo, um começo, meio e fim. E a gente precisa entender isso. A gente não pode chegar no primeiro dia de aula de inglês e já querer fazer a prova para ter, sei lá, para ir conversar lá com o Bill Gates. Não dá.
né? A gente tem um processo que a gente precisa seguir. Se a gente não seguir esse processo, infelizmente a gente fica pelo meio do caminho, a gente se frustra. Para quem acha que eu nunca pensei em desistir, eu já pensei em desistir várias vezes, várias. Pessoal, eu estou há 18 anos na área, então é muito tempo, né? Nos primeiros 10 anos que eu falo que eu não consigo construir nada na minha vida, imagina, eu pensava em desistir todo dia, cara. Só que aí eu lembrava que eu tinha vários incentivos, né, que me jogavam para cima, assim, né? Boleto, né, aluguel, incentivos assim que sempre me apoiaram a continuar, nunca me desampararam, né? E aí eu acabei que tive que ir para frente, né, cara? É desse jeito que funciona. Mas no caso de vocês já vão ter um conteúdo que vai estar orientando vocês. Olha, o caminho que vocês vão seguir é esse aqui. O principal diferencial que eu sempre falo para os alunos não é o método em si, é o suporte individual que eu dou para cada aluno no Telegram. Todo dia vem alguém falar comigo, poxa, eu fechei com um cliente de tal lugar, fechei com um cliente de fora, o que eu faço? Aí eu falo, olha, faz isso, isso, isso. Chegou esses itens aqui para me orçar, como que eu faço? Qual o tamanho da empresa? A empresa tem filiais? Que país que é? Qual a moeda que atende? A gente começa a trocar ideia. Olha, eu passaria um valor mais ou menos para essa empresa, eu acho que seria um valor legal. Não é o valor ideal, mas é um valor que eu tenho certeza que eles vão fechar. Vocês fecham a primeira parceria e depois, quando vocês forem fechar de novo um outro projeto que eles forem indicar a vocês, vocês começam a trabalhar a proposta de vocês e ir escalando. De qualquer forma, quando vocês trabalham com o mercado internacional, vocês sempre têm que ter em mente que vocês vão estar ganhando 5, 6, 7 vezes mais que vocês ganhariam aqui no Brasil. Então, por exemplo, se o Matheus está acostumado a cobrar 4, 5 mil num projeto básico aqui, se ele cobrar 4, 5 mil libras no projeto lá fora, multiplica por 7, cara. Multiplica por 7. E aí o cara vai ter um faturamento que, para ele ter o mesmo faturamento aqui, ele teria que, sei lá, passar 10, 11 meses no mesmo projeto para conseguir ter exatamente o mesmo faturamento. Eu já tive meses de ter que fechar muitos projetos por mês dentro do estúdio, logo que a gente começou a Dinamite, para conseguir ter um faturamento legal. Hoje a gente não precisa disso. Se a gente fechar 4 projetos, 3, 4 projetos por mês com um valor muito bem agregado, cara, tá ótimo, tá maravilhoso. A gente consegue ter um faturamento, que eu já tinha até comentado, não sei se foi no primeiro ou segundo evento, de centenas de milhares de reais por ano, tranquilo, fechando poucos projetos. A gente não precisa mais fechar 5 projetos de identidade visual, fechar com 10 empresas para rede social, fechar 10 sites por mês para ter o mesmo faturamento. A gente conseguiu ir escalando isso aos poucos. E acontece exatamente da mesma forma. O Matheus falou que passou por um reposicionamento, cobrava 1.500, está cobrando bem mais do que 1.500 agora. No ano que vem, ou esse ano mesmo, conforme for aumentando o volume de clientes, ele vai mudar de novo a tabela dele. E é assim que funciona. Você vai começar a perder os clientes menores, os clientes maiores vão começando a vir, depois você vai passar por uma nova reformulação, é oferta e demanda. Conforme a demanda for aumentando, você vai escalando. Hoje, eu prefiro 1000 vezes fechar uns 3 projetos por mês aqui para o estúdio com valores bem agregados, de 30, 60 mil reais em um projeto, do que fechar 30, 40 projetos a 500 reais, cara. A gente não vai conseguir entregar, vai ter um gargalo gigantesco de problema, né? Vai ter todo dia um abacaxi para descascar, a gente não vai ficar feliz e vai estar ganhando pouco. Então, essa que é a ideia. O mercado internacional está aí, né? A gente consegue sim chegar de forma bem tranquila com o mercado internacional. Até o Matheus já está atendendo lá fora. Se quiser trocar uma ideia comigo dos melhores lugares para prospectar e chegar nesses grandes clientes que pagam bem pra caramba, a gente troca uma ideia no Telegram ali, cara, qualquer horário que você quiser também, sem problema. E cara, é fácil, cara. Eu posso falar para vocês com convicção que é muito fácil, a gente só precisa saber o lugar. A gente sabendo o lugar bem certinho, cara, coloca 100 reais ali no Google Ads, cruza as pernas ali, assiste o Netflixzinho, espera que a galera chega, não precisa ir atrás. Eu sempre falo pro pessoal, às vezes parece ser uma promessa bom demais para ser verdade. Cara, como que os clientes grandes vão vir atrás de mim? Eles vêm, cara, eles vêm. Nenhum cliente grande que eu fechei, Chevrolet, Ford, essas outras empresas, a gente atendeu Nissan também, a gente atendeu Monange. Cara, a gente não foi atrás de nenhuma empresa dessa, nenhuma. Todas elas vieram atrás da gente. Inclusive na mentoria, o Matheus estava na mentoria, a gente não pode publicar esses projetos por questões contratuais, mas a gente tem uma pasta secreta ali no nosso Pinterest que a gente publica todos esses projetos que a gente faz para clientes que não são, que não permitem a gente publique pela questão contratual mesmo. E a gente publica esse projeto no Pinterest, uma pasta secreta. Eu compartilhei esse link com a galera da mentoria, eles tiveram acesso a esses arquivos, então, só para a galera que possa perguntar por que a gente não tem eles no portfólio, Spotify também a gente fez projeto na versão espanhol e português.
a gente apresentou, está no InVision esse projeto, a gente fez a versão desktop e mobile dele. Tem vários clientes que a gente atendeu, como a Google, a gente fez muitos infográficos para a Google também, a gente não foi atrás deles também. Então, tudo isso depende muito da questão de prospecção. E, pessoal, mais uma coisa que é muito importante de falar, que eu não falei aqui, a parte boa do mercado internacional é que você não precisa de um espaço físico. Às vezes você não tem um espaço físico e você tem medo de atender, de prospectar na sua região, porque você não tem onde atender o seu cliente. E geralmente a galera fala, poxa, mas como que eu vou ter um espaço físico? Eu consigo atender em um shopping, num cafezinho e tal. Eu falo, pessoal, eu não consigo imaginar o gerente de marketing, por exemplo, de uma Boticário, de uma Natura, indo tomar um cafezinho com você para fechar um projeto de 200, 300 mil reais. Eu sinto muito, cara, mas é meio difícil assim. Pô, eu não tenho empresa. Aí o cara fala, pô, esse cara não tem empresa, não tem equipe, não tem estrutura, como que ele vai conseguir entregar um projeto de 100 mil reais? E a gente está falando de empresas grandes, cara, empresas grandes. Eu tinha até citado, tem um estúdio aqui no Brasil mesmo, que eu tive acesso, que o meu cunhado ele é engenheiro de uma empresa gigantesca aqui no Brasil, que eu também não vou falar o nome para não entregar, para não saber também essa questão de ética, né, de empresa. Ele que está cuidando de toda essa parte de contratação de empresas para desenvolver a identidade visual de alguns projetos dessa empresa de engenharia. Ele chegou para mim e falou, Guido, tem uma agência tal aqui que eles cobraram 300 mil reais para fazer a identidade. Ele falou assim, é isso mesmo, cara? Eu falei, cara, tá barato. Ele falou, como assim tá barato? Eu falei, essa empresa cobra 500 mil, cara. Eles fizeram um descontão para vocês. Ele falou, cara, eu não sabia que era isso realmente, porque ele estava novo na empresa, ele não sabia. Ele falou, poxa, é verdade. Eu falei, inclusive essa agência ela é uma das mais conhecidas aqui do Brasil. Uma agência gigante. E aí você para pensar, uma empresa que cobra de 300 a 500 mil em uma identidade visual, vocês acham que eles vão fechar com o cliente no cafezinho do shopping? Bora aqui na padaria, a gente troca uma ideia na padaria ali, a gente toma um café, molha o pão no cafezinho, pede um cupcake e a gente assina um contrato aqui. Tá de boa, que aqui no bairro eu sou bem conhecido. Não funciona. Então, para clientes internacionais é bacana porque o Matheus ele pode fazer prospecção lá com o Jack Chan, fechar com as franquias de comida lá do Jack Chan no Japão, na China, que eu não sei onde é que ele mora. E ele não precisa de estrutura, cara. Ele tendo esse fundo aí decorado com uma decoração legal, pro cara lá de fora, aí ele já é um cantinho de estúdio dele, é o estúdio do cara, é a empresa dele. Então, passando essa perspectiva para ele, ele vai entender, pô, o cara tem estrutura. Né? Até porque ele não vai dizer, pô, chama a tua equipe para me dar um oi aqui na live. Eu tenho certeza que com o Matheus não aconteceu isso, né, Matheus? Não. Comigo foi bem tranquilo em questão Eu de imagino. posicionamento, a ver que realmente eu sou uma empresa, né? Eu não sou um freelancer, né? Que nem muita gente confunde, né? Mas, cara, muita coisa me ajudou em relação ao posicionamento, até do meu próprio conteúdo, né? Que tá lá no Instagram. O cliente se sente mais seguro, né? De estar vendo e realmente estar se comunicando com ele, né? E me ajudou também foi a questão do cenário aqui atrás também, e coloquei um quadrinho, um lugarzinho aqui também para colocar livro e tudo mais. E, querendo ou não, eu passo uma imagem de ser uma empresa, né? De ser um profissional. Sim. É diferente de eu tivesse aqui, sei lá, com uma camisa regata, né? E uma parede toda branca atrás, né? O cliente não se sente seguro, né? De estar se comunicando comigo. Ele pensa que eu sou simplesmente um freelancer, um amador que está ali para fazer o hobby dele, né? E simplesmente receber o dinheiro dele e ir embora. E não, o meu objetivo com a empresa dele é se comunicar com o cliente dele, né? É trazer a marca dele para o mercado, é realmente ele ver a importância de identidade visual, do design, que realmente ele consegue se comunicar com as pessoas. Né? Agora imagina, por exemplo, se tivesse uma camisa do Naruto e um quadro do PlayStation ali atrás, né, cara? Cara, posicionamento é o que a gente sempre fala, a gente precisa ter, porque se a gente não tiver posicionamento, o cliente não vai sentir segurança. Né? Pessoal, eu vi que a galera estava conversando ali sobre taxa de pagamento de plataformas. Pessoal, lá dentro da comunidade a gente tem várias aulas que eu crio do zero, né? Eu crio a conta do zero em várias plataformas para mostrar para a galera como cria a conta, quais são as taxas de cada empresa. Então a gente precisa levar em consideração isso também, aproveitar que a galera está falando sobre isso. Entender que existem plataformas, tem a Payoneer, tem a Wise, que o pessoal está falando, tem a Remessa Online, tem PayPal, tem várias outras plataformas
Cada plataforma cobra uma taxa diferente. Cada plataforma tem uma forma de tratar o dinheiro que recebe. Por exemplo, tem plataforma que vai receber o teu dinheiro e vai deixar em dólar ali para você ver qual a melhor cotação do dia. Aí você vai e saca aquele dinheiro. Poxa, o dólar deu uma subida, sei lá, de 5,30 para 5,60. Está numa hora legal para transferir. Tem outras plataformas que já fazem a conversão automática. O dinheiro cai em dólar e já converte para real exatamente na mesma hora. Tem plataformas que liberam em 2 dias, tem plataformas que liberam em 6 dias, 7 dias. Então vai depender muito da plataforma que vocês vão usar. Inclusive, a gente precisa ter essa ideia também. Por exemplo, na Payoneer, se o teu cliente já tiver conta lá, você não paga nenhuma taxa. Então, você tem uma conta na Payoneer, o teu cliente tem conta na Payoneer, e aí nenhum de vocês dois vão pagar taxa alguma. Existem várias coisas que a gente precisa entender de mercado internacional, e só saber design realmente não vai ser o suficiente. Vai ser como se você só soubesse colocar luva, mas não soubesse dar um jab, cara. E aí a galera vai ficar um pouco perdida no mercado internacional ali. Beleza? Pessoal, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Já vou liberando o Matheus. E aqui... E era isso. Pessoal, mais alguma pergunta de vocês aí? Que a gente já vai liberando aqui. A gente já vai encerrando. Só lembrando o pessoal que as vagas do curso elas vão até hoje às 11h59. Tá? Depois só na próxima turma que a galera vai ter acesso. Vamos ver aqui. Na Payoneer, se o cliente já tiver conta, você não paga taxa, nem seu cliente. Pelo que eu tinha visto, até ano passado, era uma promoção que eles estavam fazendo no site deles lá. Se o teu cliente tiver conta na Payoneer e você tiver conta na Payoneer, nenhum de vocês dois vão pagar taxa. Então, vocês conseguem fazer esse câmbio lá de forma bem tranquila. Caso o seu cliente seja de outro lugar e você cobre por exemplo, você tem uma conta na PayPal e você tem conta na Payoneer, você faz a emissão, esqueci o nome agora do invoice, que é o boleto para fora, você faz a emissão do invoice e aí você envia, só que vai ter taxa. Então, quando é de Payoneer para Payoneer, aí não tem taxa. Isso de acordo com o que eles passaram no ano passado. Não sei como está agora, se vai precisar atualizar de repente essa aula lá, mas até ano passado não tinha taxa, tá? Vamos ver aqui. Eu acho que era isso, a galera tá trocando ideia sobre pagamento internacional aqui. E fechou. Beleza, pessoal? Eu acho que era isso. Interessante, obrigado por responder. Beleza. O que mandou uma pergunta aqui e a gente vai encerrando ali para dar uma liberada. Matheus, quando você percebeu que precisaria fazer esse posicionamento? Ah, não, isso aqui ele perguntou aquela hora, né? Estou voltando aqui. Foi. Perguntou aquela hora que os clientes melhores vieram. Fechou. Beleza, pessoal? Eu acredito que era isso, né? Só lembrando vocês que agora às 11h59 a gente vai estar encerrando as vagas. A gente vai abrir só para a próxima turma. Não sei exatamente as datas, como vai funcionar. Tem que ver com o pessoal do suporte. Provavelmente eles vão informar o pessoal no grupo do Telegram. Se você não segue o nosso Telegram, a gente tem um Telegram geral com toda a comunidade, que a descrição está aqui embaixo. E a gente tem um Telegram dos alunos também, que os alunos eles são bem ativos na comunidade. Sempre que alguém faz um projeto novo, a galera publica lá, vai todo mundo lá para o Behance do cara ou da pessoa que publicou para comentar, para curtir. E é bem interessante. Beleza, pessoal? Abraço para todo mundo. Até a próxima. A gente vai começar daqui a pouco uma série de lives com alguns especialistas para conversar sobre vários assuntos que a gente não manja. Por exemplo, especialidades em registro do NPI, registro de projeto, contabilidade, CNPJ, a gente vai falar sobre finanças, tem muitas lives ainda que a gente está programando para fazer com alguns especialistas. E até a comunidade passou aqui, tem 10 cupons hoje. Vou colocar na tela aqui, tem 10 cupons apenas hoje, para quem perdeu, o link está em destaque. Aqui está no destaque, não, na descrição aqui embaixo, né? E era isso. Beleza, pessoal? Um abraço para todo mundo, a gente vai se falando então, e a gente se encontra nas próximas lives. Beleza? Valeu!